Qual desses movimentos separatistas você acredita que pode trazer maior risco aí da gente ter uma violência daqui para frente? Olha, o ano passado, eu me peguei muito preocupado, né, na hora que eu me dei conta da profundidade dessa ligação. Isso me preocupou muito. Que foi quando eu vi o que a gente chama hoje, convencionou-se chamar de bolsonarismo. O quanto aquilo que gira em torno do governo, hoje o governo de turno, o quanto a religião, sobretudo o cristianismo neopentecostal evangélico, melhor dizendo, o quanto os evangélicos, de maneira bastante geral e generalizada, estavam envolvidas com o governo. Tá. Isso me acendeu um alerta, assim, porque eu sou um cara que eu me converti, eu sou evangélico e tal, e me converti em 2000. Tá. Mas quando eu me converti, foi engraçado, porque eu fui para uma igreja de amigos, assim, tal, e eu já lia bastante. Então eu falei, legal isso aqui, beleza, Jesus e tal, mas eu quero entender isso aqui. Tá. Então eu fui estudar, e eu estudei muito, assim, teologia foi a primeira coisa que eu estudei muito, inclusive muito antes de filosofia. Foi a teologia que me levou para a filosofia. Então, assim, quando você estuda bem teologia, você sabe que essa ligação é perigosa. Sim. Ela é biblicamente perigosa desde o princípio dos tempos. Sim. Você entra num software da cabeça da pessoa ali. É muito perigoso, né? A ligação entre religião e política. Sim. Então, os profetas bíblicos existem, na sua maior parte do tempo, para denunciar isso. Tá. Escuta, vocês estão deixando aqui o caminho de Deus para se ligar aos povos poder, esquisitos, né? ao poder e tal. Então, isso é uma crítica recorrente dos profetas bíblicos. Bom, então esse alerta acendeu. E eu escrevi 3 artigos na Gazeta. Religião e Política, brevíssima reflexão. Então, o que eu faço é essa reflexão do perigo disso. Em seguida, a Gazeta me propôs de fazer um curso que seria gratuito, e ainda tá lá na plataforma da Gazeta do Povo e tal. E eu fiz um curso baseado nesses artigos, chamado Religião e Política, uma relação perigosa. E eu continuo achando isso muito perigoso, porque é um tipo de público muito fidelizado e que é capaz de ir às últimas consequências. Sim. Porque o componente metafísico da coisa, Deus mandou. Deus está conosco. É muito perigoso. E aí você tira aquela questão que a gente falou, do mesmo jeito que a culpa paralisa, quando você tira a culpa, você deixa a pessoa agir. Então a religião tira a culpa. A religião é como assim? Ela autoriza. Ela autoriza. Então tem muita, por exemplo, a gente conversou sobre isso já. Tem coisas que você vai falar na rede social que, se você tiver o cunho religioso, você pode falar. Se você não tiver, você tá lascado. Sim. Você não pode nem encostar nesse assunto. Então a religião autoriza, né? E veja, o que é curioso. Eu me lembro, eu não sei se eu acho que eu já contei isso em algum lugar, mas assim, há talvez uns mais de 15 anos já, uma das últimas vezes que eu preguei numa igreja, assim, que um dia me deram a loucura de dar o microfone na minha mão, fiz loucuras por aí pregando, depois eu parei, falei, não, isso aqui não é pra mim. Mas por que você não gostou? Não, eu gosto, mas assim, eu sou o cara que ninguém consegue controlar o que eu vou dizer, então é sempre uma coisa assombrosa. Baile também, tá? Também fui, eu fiz de tudo nessa vida. E aí, numa das últimas vezes que eu preguei, eu me lembro de ter pregado sobre isso. Falei, olha, a mentalidade do evangélico brasileiro, de maneira geral, é uma mentalidade bélica. Curiosamente, sem ter tido guerra aqui no Brasil. Sei lá, Guerra do Paraguai não é nada, tal. Então, quer dizer, não é um país que tem essa cultura bélica. No entanto, quando você pega, por exemplo, hinos do cantor cristão ou hinos da harpa cristã, né, e tal, você vê, tem muitos hinos com esse conteúdo bélico, que ele é muito pautado no contexto veterotestamentário. O Antigo Testamento tem muito isso, guerra, batalha e tal, Deus lutando com o povo e não sei o quê. Então essa mentalidade, estamos lutando contra o inimigo, nosso general é Cristo e tal, papapá. Então isso povoa a mentalidade evangélica com muita força. Tá. E eu lembro de ter pregado e dizendo que isso era muito perigoso. Falei, por quê? Porque Cristo veio para trazer paz. Cristo veio e se sacrificou para que, né, se estabelecesse paz. Não que a paz se estabeleceria de modo absoluto,
mas que aqueles que fossem se agregando à igreja fossem encampando essa mentalidade de paz, de conciliação, né, de perdão e coisa e tal. Então, como é que a gente pode pregar o Cristo da paz, o Cristo da conciliação, do sacrifício, se a maioria dos nossos hinos fala de combate, de batalha, de vitória? Então essa coisa da vitória, do não sei o quê. Então parece que o cara ele vai para a igreja porque ele quer vencer o inimigo. E aí toda a mentalidade do sujeito vai se voltar para esse pensamento bélico de que tem um inimigo a ser vencido, que é o diabo, metaforicamente, mas que ele vai concentrar no patrão, ele vai concentrar no vizinho e tal. Então esse pensamento belicista, bélico, da mentalidade evangélica, sobretudo a mentalidade pentecostal brasileira, ela foi desembocar agora no governo.